Bem, a gente está aqui para conversar sobre um assunto importante, né, patologia, que é o carcinoma hepatocelular, e a gente foi selecionado para conversar sobre limites de terapia locorregional, especificamente da quimioembolização. Nessa discussão a gente vai contar com 2 radiologistas intervencionistas com muita prática no assunto, o Dr. Hugo Gouveia e o Dr. Henrique Salas, e um cirurgião transplantador, Dr. Lúcio Pacheco. Eu sou Elizabeth Balbi, sou hepatologista, vou coordenar esse grupo. Então, a gente vai começar com o caso clínico. Esse caso clínico é uma paciente nossa de 79 anos que tinha um diagnóstico numa investigação de hepatopatia de cirrose, uma cirrose já com hipertensão portal, mas com função sintética preservada, se mantinha o child A, e que em acompanhamento ambulatorial regular, se mantinha compensada até que se afasta do acompanhamento durante a pandemia, e quando retorna para esse acompanhamento regular, ela tem uma elevação súbita importante de alfa-fetoproteína, que sai de valores normais para 16.900. Essa paciente, então, é submetida a uma primeira imagem na investigação dessa elevação importante de alfa-fetoproteína, e essa imagem vai ser descrita pelo radiologista. Ela, aqui resumindo, né, ela tem um estudo dinâmico de ressonância magnética ela tinha um aspecto típico de CHC, classificado como LIRAD 5, numa lesão que acometia os segmentos 5 e 6, e que media 7,5 por 5,1 centímetros. E aí, então, a nossa discussão foi como tratar essa paciente, né? Então, era uma paciente com alfa-feto muito elevada e uma lesão de 7,5 por 5 centímetros. Ela, um paciente child A, ela estava classificada como BCLC-B, e a gente optou por fazer quimioembolização para tentar um downstage dessa lesão e depois pensar no tratamento definitivo. Então aqui a opção foi por quimioembolização. Um mês depois, ela vem para quimioembolização. A gente usou aqui o exame, a terografia pré, né, uma lesão hipervascular como típico de hepatocarcinoma, né, um estudo seletivo. A gente fez a embolização com microesferas carregadas com quimioterápico, né, com doxorubicina, e a gente adicionou um pouquinho de lipiodol para tratar algumas fístulas que tinham, e com resultado angiográfico muito bom, com oclusão de praticamente toda a lesão. Ela ficou avascular no final do procedimento. E aí, então, ela faz um novo estudo dinâmico um mês depois, para ver o resultado dessa quimioembolização. Ainda existia na parte inferior da lesão uma área que foi considerada como tumor viável, na parte inferior na borda inferior da lesão. E a gente, então, opta por uma segunda sessão de quimioembolização, que foi feita depois de um mês dessa ressonância, e a gente tem, então, um resultado angiográfico interessante, um resultado laboratorial muito expressivo. Alfa-feto de 16.000 cai para 2,4, e aí, então, a gente reclassifica, ela faz um novo estudo dinâmico e com resposta completa, né, considerado com resposta completa, e aí, então, daquela classificação intermediária, né, do estágio B, ela tem aqui, então, downstage com sucesso, e aí, então, ela volta para esse outro lado da tabela, procurando um novo tipo de tratamento que talvez fosse mais definitivo, né? Então, dificilmente a gente, apesar do laudo da radiologia, isso a gente discute muito, que o laudo vem tratamento completo da lesão. Às vezes o português do laudo pode confundir muito o paciente, mas a gente não considera a quimioembolização um tratamento curativo. Então, acho que essa paciente respondeu muito bem e ainda faltava um tratamento para ela. O transplante ela não queria fazer, a ressecção no paciente com hipertensão porta é questionável, e a ablação de uma lesão um pouco maior também é algo que a gente fica sempre na dúvida. Mas, assim, como o paciente não queria fazer o transplante de jeito nenhum, eu considerava a hipertensão porta uma contraindicação para a ressecção para ela, uma contraindicação relativa, a gente optou por ablação. E aí eu queria deixar o Dr. Hugo comentar
esses pontos que eu falei da ablação de uma lesão um pouco maior e da localização, às vezes, na periferia do fígado, que pode dificultar a ablação. Eu acho que esse caso é um caso que ilustra muito bem o nosso dia a dia, né, as indicações que a gente tem de terapia locorregional. Era uma paciente idosa, né, então, assim, com uma doença, mas com uma doença localizada, né, então ela não tinha uma doença multinodular, ela tinha uma boa função hepática, uma boa performance. Então, assim, hoje em dia a gente pensa muito na quimioembolização como, né, um tratamento inicial, né, a gente usava muito a quimioembolização como um tratamento definitivo, existem ainda esses pacientes, mas a gente sempre pensa nesse cantinho esquerdo aqui do BCLC, né, que a gente pensa muito no transplante, né, as indicações de transplante também, né, Lúcio, aumentaram muito, né, antigamente a gente tinha uma restrição de idade, né, era uma idade que era um limite, e hoje em dia não é mais. E no caso da ablação, né, a gente tinha uma lesão em torno de 7,5 centímetros e a gente tem hoje uma área, né, residual que tem uma alta chance de recidiva, né, mas é uma área pequena, né, suscetível a um tratamento por ablação. Ela teve uma resposta mantida até 6 meses depois da quimioembolização, com a resposta laboratorial, pelo menos, e de imagem também, e a gente continua discutindo o que fazer com essa paciente. Aquela segunda sessão de quimioembolização foi feita em setembro de 2021, e a gente opta, então, por ablação, que foi feita em abril de 2022, ela mantendo esse quadro laboratorial e já até com uma redução da lesão também. Ela tinha algum detalhe só que era o cólon era muito próximo da lesão, quer dizer, a gente, na nossa margem de segurança aqui, o cólon estava muito próximo, 8 milímetros da lesão, e então a gente precisou fazer uma hidrodissecção para afastar esse cólon, né? O procedimento começa com uma hidrodissecção quando a gente consegue afastar o cólon da lesão aqui já é um posicionamento da agulha, aqui um corte coronal, a agulha está na seta ali, e o cólon já estava 2,5 cm com essa hidrodissecção. Então a gente consegue aqui, de 8 milímetros de distância da lesão, a gente consegue afastar para 2,5. Então a gente consegue fazer uma ablação com segurança. Esse aqui é o resultado pós, em coronal. Aqui no axial, a gente consegue uma boa área de ablação. E aí então essa paciente, vai para os controles. O último controle dela é de março desse ano. Ele tem um alfa-feto de 1,2 e uma ressonância mostrando uma área totalmente avascular, sem sinais de tumor viável, né? Mostrando que todo esse tratamento locorregional, pelo menos já tem mais de um ano dessa primeira sessão, ela tem uma resposta mantida, né? Bem, esse caso é um caso muito emblemático para a gente poder avaliar essa longevidade do paciente com carcinoma hepatocelular. Então, na verdade, a gente enfrenta no dia a dia pacientes septagenários, e isso também fez expandir a limitação, as indicações do transplante para essa faixa etária. A longevidade da população mudou e a gente está vendo pacientes com carcinoma hepatocelular com mais idade. Dentro das terapias locorregionais, olhar um caso desse que a gente tem a sensação de tratamento curativo, olhar depois de 2 anos e a gente já ter aumentado a sobrevida com qualidade para essa paciente, uma sobrevida em 2 anos, é extremamente gratificante. A gente não sabe em que momento a gente pode ter uma recidiva. Mas eu queria ainda que os radiologistas falassem para a gente o quão mais, porque a gente é patologista, a gente limita o paciente geralmente ao Child A ou até um Child B7, a gente não estica muito isso, para indicação de terapia locorregional, ausência de ascite, uma albumina que seja uma albumina satisfatória, mas vocês, do ponto de vista técnico, esses limites para a quimioembolização, tamanho, quantidade de vaso nutrindo o tumor, o que mais limita a gente dentro da TACE? Eu acho que, assim, seguramente a função hepática, né, e a performance do paciente, né? Então, se a gente já tem um paciente com Child C, né, ou com uma performance status muito ruim, o benefício de se fazer uma quimioembolização ele é um pouco restrito, tá? Em relação a algumas condições que podem também gerar um pouco de discussão, né, justamente esse paciente Child B8, né, existem algumas modificações técnicas, né? O Henrique mostrou aqui uma quimioembolização com microesferas, que hoje a gente sabe que são mais seguras nesses pacientes. A gente tem feito cada vez mais quimioembolizações, como também o Henrique mostrou, muito seletiva, então a gente busca tratar só o nódulo e não fazer aquele tratamento de todo o fígado,
né, buscando ali uma taxa de resposta local. E tá sempre junto de vocês, né, pensando numa estratégia, possivelmente, de um transplante de fígado para esse paciente, né, que é o tratamento curativo. Quimioembolização não é um tratamento curativo, né, como nesse caso, assim, uma resposta sustentada de 6 meses, estatisticamente, é um paciente, né, que vai ter um bom prognóstico com quimioembolização, mas ainda assim não é um tratamento curativo. Você acha que esse nódulo era um tumor grande, 7,5 por 5, que reduziu um pouco com a quimioembolização, mas mesmo assim ainda ficou maior que os 2 centímetros que você acha ideal para ablação? Você acha que essa desvascularização pela quimioembolização pode ter ajudado nesse resultado bom da ablação? Eu acho que existem alguns trabalhos que você associa quimioembolização e ablação. Inclusive você faz com lipiodol até para marcar a lesão, para ficar mais fácil a visualização. Mas aquela isquemia que você produz ali, você potencializa a ablação também. Aqui tem uma coisa, só complementando uma coisa que o Hugo falou, eu acho que nesse paciente que você tem já uma função hepática mais limítrofe, depende um pouco da posição dele. Se você tem um tumor num cantinho de fígado, segmento 6, ou um tumor mais alto no fígado ou no lobo esquerdo, eu acho que você pode fazer, porque você vai fazer uma terapia muito local. Aí, assim, se você tem uma lesão no centro do fígado, que você vai embolizar um monte de vasos, aí eu acho mais complexo. Tem uma área muito maior. Eu queria fazer uma pergunta. Mudou a ablação micro-ondas com radiofrequência, assim, principalmente em resfriamento pelos vasos calibrosos, o heat-sink. Você acha que mudou isso com micro-ondas? Está melhor? Está melhor. Você faz ablação melhor perto da cava, perto de vaso grande? Sim. Acho que assim, sim, definitivamente sim. A gente tem áreas de ablações mais consistentes, mais previsíveis, né, do que com a radiofrequência. É uma inovação tecnológica. Né, então a gente realmente hoje consegue. A veia porta não é ideal, a gente está perto, porque ali passa a veia biliar também, então você pode ter uma injúria biliar, mas lesões próximas à veia hepática, né, ou eventualmente à veia cava, a gente tem uma segurança boa de fazer micro-ondas. Né, a gente consegue áreas de ablações grandes, né, como nesse caso aí, de uma forma também assim, mais consistente, eu acho, né, mais previsível. Acabou que o resultado final da ablação ali foi uma área de 4,5 centímetros de diâmetro, uma área bem grande de ablação. A marcação com lipiodol é uma estratégia mantida ou só em tumores maiores? Por que ainda segue mantendo? Eu acho que se você tem uma lesão pequena, vale a pena fazer. Numa posição ruim de fazer ablação, acho que vale muito a pena. Manter uma pista. Exatamente. Dá uma dica pra gente. Porque quando a gente faz... Principalmente no paciente ruim, porque se você tiver aquela marcação com lipiodol, você vai na marcação, você só vai fazer um controle no pós, senão você tem que fazer um exame com contraste antes, um depois. Acho até que isso tudo vai cair, porque as tecnologias que estão chegando, vão estar disponíveis daqui a pouco, você vai ter um posicionamento da agulha muito perfeito. Inclusive com uma reconstrução volumétrica do que você fez a ablação. Provavelmente a inteligência artificial vai ajudar a gente também nisso, né? Com certeza. Acho que você vai ter ferramentas que vão te dizer se a tua margem de segurança está boa, se não está. Então, acho que é uma questão de tempo só. O lipiodol é uma coisa vintage. Exato, é muito vintage. A gente é meio viciado por trabalhar de perto com vocês por qualidade. Eu acho que assim como cirurgia, a radiologia intervencionista é muito operador dependente. Então, fazer a embolização de todos os vasos que vão para o tumor, colocar a agulha de ablação no melhor lugar. Então, isso faz muita diferença. Esse caso é um caso de super sucesso e que eu acho que consegue por causa disso. Mas, assim como a cirurgia, a gente tem uma variação de operador muito grande. Vocês acham isso também? Vocês veem isso também? Eu acho que existe, sim, mas ainda eu acho que é uma coisa que a tecnologia vai superar. Eu acho que vai ser mais fácil, em breve isso vai ser mais fácil. A gente tem uma experiência histórica, né, oriental, mostrando isso, né, uma técnica diferente, com resultados diferentes, e isso que a gente começou a incorporar. E também a gente sabe de dados de maneira geral que centros de grande volume geralmente também vão ter resultados melhores. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a quimioembolização, assim como uma cirurgia hepática, assim como um paciente cirrótico, ele tem que ser visto por especialistas, pessoas que estão acostumadas a lidar com esse tipo de situação, que tem um volume razoável.
né, para a gente poder ali fazer decisões que não prejudiquem o paciente. É um paciente que sua janela terapêutica é mais estreita, eu acho. Isso é um doente que precisa muito da experiência de todo mundo que está tratando. E assim, hoje a gente trabalha também com oncologistas, né? Então a gente ainda tem que lembrar que a gente não pode transformar, ou deve evitar ao máximo, transformar o paciente Child A em Child B, né, fazendo quimioembolização. Senão ele perde oportunidades, né, eventuais de fazer um tratamento sistêmico. Então também essa mudança de paradigma. Então não prejudicar com uma técnica, acho que uma técnica adequada. Sim. Mas e acho também que a gente trabalhar com vocês do transplante, essa proximidade toda, você sabe, assim, você fez uma quimioembolização e o teu resultado foi ruim. Então você tem que aprimorar a técnica. Então você vai a discussão também, você vai sabendo o quanto você está sendo eficiente ou não, né? E o aprendizado que vem com o explante do paciente. Sim, também, né? Também, com certeza. Bem, eu acho que a gente cumpriu um papel muito bom de somar conhecimento, tá? Eu acho que numa conversa rápida a gente conseguiu falar do nosso dia a dia e do grau de dificuldade que é a decisão do tratamento do paciente com carcinoma hepatocelular e as decisões terapêuticas que vêm sendo tem muitas ofertas de terapia hoje em dia e acertar acaba sendo agora a próxima arte, né? Exato. Então, obrigado. Obrigado. Obrigado.